Meus amigos, este vídeo é sim um desabafo. É sim um vídeo de reclamação em relação ao futebol de Caxias do Sul. Mas eu já prometo pra vocês que não vai ser uma choradeira e não vai ser uma gritaria como se faz por aí, né? Atrás de likes, que nunca foi aqui o nosso objetivo. A Sport Serra tem 7 anos no ar, gente. Desde o primeiro dia que a gente estabeleceu aqui esse projeto, o objetivo dele foi transmitir o esporte de Caxias do Sul, mais especificamente o futebol, mais especificamente a nossa dupla Caju. Se fosse para ganhar like, para expandir aqui o canal, nós teríamos capacidade, modéstia à parte, de fazer análise tática de futebol europeu, de falar sobre Flamengo e Corinthians, ou até da dupla Grenal, que dá audiência e tem gente milionária fazendo dupla Grenal. Nós sempre optamos por dupla Caju, porque nós moramos aqui em Caxias do Sul, eu sou daqui, a gente acompanha o dia a dia e tudo mais. Queremos atingir esse público, por restrito que ele possa ser, de dupla Caju. E aqui ficamos, nas boas e nas ruins. É por isso que esse vídeo tem um tom de indignação. Eu já adianto pra vocês que ele vai ter argumentos. Vai ter argumentos. Eu vou expressar aqui a minha raiva, tô até de preto aqui. Não é luto, porque luto a gente só fica por pessoa, né? Mas é por protesto, sim. Por um ano vexatório, vergonhoso, lamentável da nossa dupla Caju. E a cereja do bolo, né? A chave de ouro, vamos dizer que seja de ouro, né? De ouro falso, que fechou o ano, foi essa vergonha do Juventude, que já havia acontecido em 2018, aconteceu de novo, de entregar o seu estádio, o seu patrimônio para a festa de adversário, seja ele quem for, né? O slogan aqui da Sport Serra, a nossa missão é divulgar as suas conquistas, né? Pois, meus amigos, em 2022, as únicas conquistas que nós transmitimos, testemunhamos em loco, foram do América de Natal e do Curitiba, dentre outras, né? Que jogaram contra o Juventude, mas especificamente do América e do Curitiba. Eu já quero me adiantar e dizer pra vocês que eu não tenho nada contra o América e o Curitiba, muito antes pelo contrário, quero até os parabenizar aqui, né, pelas conquistas, mas que se tornaram bem mais fáceis, né, com as ajudas da nossa dupla Caju. E eu lembro das conquistas da dupla Caju, que já foi muito vencedora, graças a Deus, e que nós temos, inclusive, aqui na Sport Serra, transmissões vitoriosas de conquistas dos nossos times, pois elas sempre foram difíceis, viu? Sempre foram valorizadas pelos seus adversários, não foi fácil para a dupla Caju ganhar, como tem sido fácil para os adversários ganharem da dupla Caju. O América vira o jogo sobre o Caxias, lá na Arena das Dunas, de uma forma muito fácil. O Curitiba vem aqui e toma conta do Alfredo Jaconi, dentro e fora de campo, como já havia acontecido com o CSA em 2018. Mas isso, eu repito, é a cereja do bolo, meus amigos. E eu quero trazer aqui pra vocês o que pra mim são os verdadeiros motivos desse fracasso, dessa queda absurda da dupla Caju neste ano de 2022. Eu quero começar falando do Caxias, né? O Caxias fez um gauchão abaixo daquilo que ele projetava, certo? A ideia do Caxias era chegar às semifinais. Ficou em 5º lugar. O Brasil de Pelotas foi até a semifinal e o Caxias lá não esteve. Então não foi o objetivo conquistado. Mas pelo menos tinha um projeto ali, né? Tinha um projeto de um executivo gaúcho, um treinador gaúcho, um time feito dentro de uma realidade, ok? Tinha algo para começar visando a Série D, né, meus amigos? E aí o Caxias, por motivos que até hoje não ficaram muito claros, ou pelo menos o Caxias não veio a público dizer o porquê, né? Interrompe aquele projeto. E aí sim, pelas relações pessoais, e aí começamos a chegar nos problemas, né? Lá no final vocês vão entender, e eu tô sem roteiro aqui, tá? Eu tô falando, tô fazendo esse vídeo com aquilo que vem ao meu coração. Mas lá no final do vídeo a gente vai chegar à conclusão que o problema do futebol de Caxias é o mesmo do Caxias e o mesmo do Juventude, é ego. É arrogância de pessoas que acham que sabem tudo de jogo de bola e que na verdade não entendem nada. Essa vai ser a conclusão lá no final do vídeo. Eu vou explicar aqui os motivos que me levam a essa conclusão. O Caxias, pelas suas relações pessoais e econômicas lá entre o ex-presidente, o seu maior investidor e tal, descobre lá um parceiro e bota na cabeça, ou convencido ou por convicção, que o glorioso, querido Camboriú de Santa Catarina era referência para, finalmente, depois de 7 temporadas, tirar o Caxias da Série D. E nós falamos aqui nos nossos espaços desde aquela vez, o Caxias está se apequenando a achar que o Camboriú vai resolver seus problemas.
Ah, mas o Camboriú foi vice-campeão catarinense, com todo respeito, mas da onde que o campeonato catarinense desse ano é referência técnica, gente? O Avaí tava se arrastando, foi agora rebaixado aí, isso que melhorou um monte. Depois do estadual, a Chapecoense vinha de rebaixamento em crise econômica. O Criciúma nem jogou a primeira divisão catarinense esse ano. O Joinville numa crise danada, afinal foi Camboriú e Brusque, o Brusque foi rebaixado da B pra C. O campeão catarinense foi rebaixado da B pra C, mas na cabeça dos dirigentes do Caxias, o Camboriú era referência técnica. Por ironia do destino, quem é que erra lá no jogo contra o América? Maicon Assis e Diego Matias. 2 jogadores trazidos lá da parceria com o Camboriú. Quando o Caxias, depois do gauchão, rompe com o Renan Mubarak, por seus motivos, também acho que o Renan não foi muito bem não no Caxias. Aliás, o Renan foi muito mal o ano inteiro dele, depois foi lá pro Manaus, fez fiasco lá também, foi muito mal, muito mal. Não tô aqui defendendo o Renan. Só tô dizendo que essa parceria do Caxias com o Camboriú era visto que não ia dar certo. Trouxe o executivo do Camboriú, mais jovem que eu, nada contra o cara ser jovem, mas depois quando perdeu lá pro América tava chorando lá, dizendo que ia abandonar a carreira, fazendo uma avaliação errada daquilo que foram os motivos de fato da eliminação, os erros técnicos individuais do seu Maicon Assis, do seu Diego Matias. Ao longo de toda a Série D nós alertamos que o Caxias tinha problemas técnicos, que o Caxias sofria para fazer gol, que o Caxias errava na defesa, que tinha uma defesa lenta, e as pessoas sempre contrariando a gente, dizendo: William, tu é pessimista, tu é corneteiro, pessimista, corneteiro, no final, tudo que a gente alertou aconteceu. E o Caxias iludido. Pegou um adversário mais ou menos, que foi o América, com todo respeito, que é um time, assim, pra Série D, né? Não é um time que joga a Série A do Campeonato Brasileiro, com esse elenco. E foi lá e perdeu. Aí, depois do jogo, a análise do executivo, chorando, né, as lágrimas, era que o futebol é injusto. Aí depois eu vi, não, mas o problema foi que a gente pegou o América, mas com todo respeito, né, gente? Parece que o América agora, vamos ver, é vermelho, vamos comparar com quem? Com o Bayern? É o Bayern de Munique. Eu não sei se vocês lembram, né? Eu tenho 22 anos de carreira, eu lembro já de narrar jogo do América perdendo aqui em Caxias do Sul, em 2007. Aliás, até ontem aí o América tinha a pior campanha da história da Série A, então não é um time imbatível. Eu narrei jogo que o América tomou 3-0 aqui do Juventude, em 2007. Eu narrei jogo mais recente, agora, 2020, acho que foi, do Juventude eliminando o América da Copa do Brasil. Então não me venham com essa que é um super time. Ah, porque tu tem que ver a força do América, mas então por que o América tava na Série D? É imbatível? Como é que foi parar na Série D? Hoje é um bom time, sim, é um bom time, pode chegar na Série A e tal, mas não é imbatível, né? Pro Caxias dizer assim, não, nós só fomos eliminados porque nós pegamos um super time. Poxa, gente, que avaliação é essa? Ah, porque o futebol é injusto. E os erros técnicos e táticos e a escolha do Thiago Carvalho, que aliás foi premiado, né, pelo fracasso com a renovação, de fazer aquela linha de 5 lá quando tava ganhando o jogo. Uma linha de 5 que ele nunca jogou o ano inteiro. O gol que o Caxias leva, aquele que o Cajá lá, nem me lembro o primeiro nome do rapaz lá, que chuta o meia, bom meia, inclusive, canhotinho, ele chutou de longe lá, o Técio, né, Técio Cajá, a bola desvia na cabeça de alguém e entra no espaço em que o Thiago Salles tinha que estar, porque como o Caxias fez uma linha de 5 bagunçada, espaçada, vocês olhem o gol, tem uma imagem de trás do gol, o Thiago Salles sai pra diminuir no meia, e fica perdido, fica no meio do caminho, o cara chuta, a bola desvia e passa exatamente onde o Thiago estaria se fosse a linha de 4, ou seja, tem responsabilidade total do treinador do Caxias naquela eliminação, mas essa avaliação nunca vem. Nunca se ouve essa avaliação do Centenário. Porque a arrogância e o ego de quem faz futebol no Caxias leva eles a acreditarem, gente, que só eles sabem de futebol. E que quem critica eles está errado. No Juventude, a avaliação é ainda mais fácil. Sabe quando o Juventude foi rebaixado, meus amigos? Meia hora depois do gol do Chico contra o Corinthians. No ano passado, quando o Chico faz o gol de pênalti, o Juventude fica na Série A. O Juventude promove uma famigerada entrevista coletiva, uma palhaçada de uma entrevista ensaiada, que vai lá o seu executivo, que pra mim é o responsável pelo rebaixamento do Juventude. Já vou me adiantar que o rebaixamento do Juventude tem nome e sobrenome, e eu não me omito aqui de dizer que se chama Marcelo Barbarotti, que é apontado naquela coletiva, meia hora depois do jogo contra o Corinthians, ano passado, como o grande responsável pela permanência do Juventude. E aí vem o repórter, né? Eu imagino que essa pergunta já estivesse combinada, porque ele diz assim: Barbarotti, tu quer responder para os teus críticos depois da tua conquista? E óbvio que o Barbarotti responde, né? Aí ele disse, sim, eu quero aproveitar e dizer que eu
eu fui procurado por grandes clubes do futebol brasileiro e preferi permanecer aqui. Pois é engraçado, até agora o Barbarotti ainda não está em grande clube, aliás, está trabalhando para um empresário aí que a gente conhece bem, né? Então eu quero dizer que para os que surfavam na onda, né, das derrotas do Juventude, isso ele disse para mim. Pois é, né, seu Barbarotti? Quem é que tá aqui agora, né, rebaixado aqui com o Juventude, com o Caxias na Série D? Quem é que vai transmitir ano que vem Juventude e Novo Horizontino? Tu não vai estar aqui. Nós estaremos aqui para Juventude e Tombense, não mais para Juventude e Flamengo. O senhor já nem está mais nem preocupado, né? E eu quero continuar essa avaliação. Naquela entrevista, o Juventude entrega a chave do clube para Marcelo Barbarotti. E naquele momento ele começa a executar o seu projeto, arquitetado sabe-se lá por quem, acho que por ele mesmo, de estender tentáculos para todos os setores do clube. Ele indica executivo para a base, ele convence a direção estatutária do Juventude que o problema era o Jair Ventura, ele convence a direção estatutária do Juventude que o problema era o preparador físico, Jean de Oliveira, que vinha de três acessos, podemos dizer, porque ele, ou melhor, 2, né, porque ainda 2019 era o Schinnali, mas 2020 o Jean teve no acesso junto com o Pintado, e 2021 era ele o preparador quando o Juventude permaneceu, né, aí esse ano ele virou ruim, porque havia um projeto do seu Barbarotti de ter Eduardo Barros como treinador, e de ter dentro do clube somente profissionais indicados por ele, atletas indicados por ele. No time ele conseguiu, né, é impressionante. É impressionante. Esse time do Juventude é praticamente de um empresário só. De um empresário só. Quantos jogadores eu sei que se ofereceram pro Juventude que teriam totais condições de jogar no Juventude, mas nunca vieram. Nunca vieram. Inclusive o Juventude perdeu agora os direitos do Pedro Arthur aí. O Barbarotti não disse que não conhecia o Pedro Arthur, não quis trazer e tal. Até se pode discutir. Mas tem outras que são indiscutíveis, de erros crassos. Desde o Nico Castilho ano passado, aquele que veio de jatinho, né? Passando por tantos outros. O Zarate, que era um bom jogador que não soube ser administrado no vestiário. Ninguém chegou pro Zarate pra convencer ele que o estopim da ida embora do Zarate, gente, foi o jogo contra o Aimoré, lá em São Leopoldo, que o Zarate, eu fiquei sabendo que ele não queria nem jogar, quando ele viu a estrutura e tal, né, ele disse, não, eu não nasci pra jogar aqui, eu jogava na Inter de Milão, né. Mas ninguém foi capaz de dizer, calma, Zarate, depois tu vai jogar contra o Palmeiras, tu vai jogar contra o São Paulo, calma. Não, ele foi muito mal administrado, a ponto de pegar e ir embora, hein, né? Um problema pessoal e tal. Então, má administração de vestiário, erros em todas as contratações, e nós alertávamos, foi a mesma coisa, gente, do que o Caxias. Quantas vezes os meninos me chamavam, os torcedores aí no Twitter, me xingando. Eu lembro de um perfil que botava assim, Barbarotti contrata, Y contrata, né, tipo, e mandou pra mim, assim, dizendo que eu era corneteiro, secador. Aí ele vai lá e traz o Darlan do Grêmio, sabe, e compara com o Castilho. Meu Deus do céu, gente, que perfil parecido é esse? O Castilho era titular do Confiança na Série B, era o melhor jogador do Confiança na Série B, tinha ritmo de jogo e tinha destaque. É diferente de tu trazer um Darlan que estava em decadência no Grêmio, que a comissão técnica do Grêmio chegou à conclusão que ele não tinha condição de jogar a Série B pelo Grêmio, que ele não ia ser titular nem do Thiago Santos, nem do Lucas Silva, que eram os volantes que o Grêmio tinha naquele momento. Ou seja, o Grêmio chegou à conclusão que tinha que passar o guri pra frente, a Juventude vai lá e contrata. Ah não, mas ele é o perfil do Castilho. Não, o Castilho tava jogando, era titular lá do Confiança. Mas isso não entrava na cabeça do executivo, né, gente? Não entrava. E nesse gauchão o Juventude só não foi rebaixado porque teve 2 times mais incompetentes do que ele. Não foi por mérito do Juventude, que aliás merecia ter sido rebaixado. Só não caiu porque teve 2 times mais incompetentes. E aí o Barbarotti é premiado com o Campeonato Brasileiro. E aí monta esse time que nós estamos vendo aí, né, gente? O time é ruim, essa é a palavra, tá? Ele é um time ruim da cabeça e ruim do pé. Não é um time azarado. Aliás, até o Celso Roth ontem disse que o problema é o azar, que quando a fase é ruim e tal, a gente entende, né? Ele chegou agora. Mas não é isso, né? O problema é que o time é fraco mesmo, não tem qualidade, só na cabeça do Barbarotti, que esse time suportaria disputar uma Série A. É um time, vamos lá, pra Série B, talvez, mas a realidade é que é a Série A, então tu não pode montar um time de Série B pra jogar a Série A. E isso é um absurdo, é um erro grave, é um erro crasso que causou o rebaixamento do Juventude. Para fechar, vem a cereja do bolo e eu já quero falar sobre o papel da imprensa também nos fracassos da dupla Caju. A cereja do bolo é essa questão do Curitiba. O dom da amizade é uma coisa muito legal, sabe? Tudo bem, tu é amigo do Curitiba, mas e se fosse o contrário? Eu narrei um jogo lá em Curitiba, que o Curitiba fez o Juventude jogar de colete, gente, porque o Curitiba não quis colocar o uniforme em reserva dele.
O Juventude é amigo, o outro não é. Mas, repito, Curitiba não tem nada a ver com isso, sabe, gente? Curitiba veio aí, fez uma festa bonita. Se um desses amigos milionários que eu tenho me emprestar a mansão dele e disser que eu posso ir lá pegar a cerveja dele, a comida dele, dormir na cama, usar o chinelo dele, eu vou fazer isso. Porque eu tô sendo convidado, né? Então a culpa não é do Curitiba. Se fosse outro, faria da mesma forma como o CSA já fez, e eu já disse isso. Agora, é impressionante, e eu falo disso porque pra mim isso denota como é que os nossos clubes são administrados aqui. Com essa falta de respeito próprio. Em que lugar um time daria o seu estádio pra nossa dupla Caju fazer festa? Em que lugar? Pensem num clube aí que seja amigo da dupla Caju. Onde é que a gente vai chegar assim e vai fazer o que foi feito ontem? Da imprensa... Olha, sinceramente, ontem por muito pouco eu não tive que pedir desculpa lá pros dirigentes do Curitiba por ser imprensa que não cobre o Curitiba. Só faltou a gente ter que mandar um ofício lá pra direção do Curitiba pedindo autorização pra transmitir o jogo dentro do Alfredo Jaconi. Tamanha a circulação que foi dada lá, o Conselho Deliberativo, acho que inteiro do Curitiba entrou em campo depois do jogo pra comemorar a vitória do Curitiba dentro do gramado do Alfredo Jaconi. É um absurdo, assim, me desculpem, sabe, não tem amizade, não tem boa relação que justifique isso, gente. A casa da gente é a casa da gente, né, seu Juventude? Tu imagina assim, ó, o patrimônio de um clube de futebol é igual uma igreja, sabe? Tu não pode deixar ser profanado, é sagrado pra ti. Pessoas construíram aquela história toda lá, o seu Alfredo Jaconi, lá, os fundadores do Juventude, sabe? Construíram aquilo, não é pra ser profanado, pra entregar pra qualquer adversário, seja ele quem for, pra ir ali fazer festa. Que desrespeito é esse com a própria entidade? Que absurdo, que cereja do bolo do ano, do bolo podre, né? Cereja podre do bolo podre do ano que foi o 2022, essa bagunça que foi esse jogo ontem. Eu tive dificuldade, assim, pra chegar, primeiro pra sair do Jaconi, né? Tamanha a aglomeração de gente do Curitiba que tinha ali na saída e, repito, que podia ser de qualquer clube que viesse jogar contra o Juventude nessa situação. E tive dificuldade, assim, pra entender por que é tão fácil pros adversários fazerem festa em Caxias do Sul, sobretudo no Alfredo Jaconi. Como é fácil, viu? É a alegria dos adversários jogarem em Caxias do Sul, sobretudo no Alfredo Jaconi. E eu quero encerrar com a meia-culpa, a culpa da imprensa de Caxias do Sul nessa derrocada, nesse fiasco, nessa vergonha que foram os resultados da dupla Caju em 2022, porque... Tem muita gente boa aqui da imprensa de Caxias que tem boa leitura de futebol, que entende de futebol, que sabe os motivos pelos quais a dupla Caju não vence e que teve dificuldade por questões de relacionamento. Teve dificuldade de apontar os erros quando deveria ter apontado, porque agora não adianta, né? Agora já se foi o boi com a corda. Não apontaram por medo de perder o contrato comercial, por medo de perder a amizade com os dirigentes. E vou dizer pra vocês que aqui na Sport Serra, eu particularmente sou amigo de todos os dirigentes. Tem um ali no Juventude que não vai com a minha cara, que já externou isso. E no Caxias deve ter alguém que não vai com a minha cara, mas nunca me falou. Me trata como amigo. Temos patrocinadores que são dirigentes. A Eficienza, por exemplo, que é uma das maiores patrocinadoras da Sport Serra, é a empresa do presidente do Juventude. E nunca se confundiu a relação profissional. O que a gente vende aqui é divulgação, espaço comercial, a gente não vende opinião, né? A gente não vende elogios. E aí os colegas da imprensa que poderiam apontar e ajudar e cobrar, ficam com medo, não apontam, só massageiam o ego dos dirigentes. E aí eles continuam errando, eles realmente acham que tá certo, que eles é que sabem de jogo de bola, e o resultado disso a gente tá vendo aí, né, meus amigos? O resultado disso, desse puxa-saquismo que vem muitas vezes da imprensa, são derrotas. A consequência direta de quem não aponta os erros. O teu amigo tá caminhando rumo ao precipício e pra não se indispor com ele, tu diz que ele tá indo bem. Não, tu tá no caminho certo, tá ali o precipício, tu vai cair, mas eu não vou te dizer. Ah, por favor, isso não é ser amigo, inclusive. Isso não é ser amigo, inclusive. Então tem muita culpa da imprensa de Caxias. Uma vez o presidente Paulo César, ex-presidente do Caxias, Paulo César, deu uma entrevista dizendo que a imprensa de Caxias não apoia, que ele só tem apoio da imprensa de Porto Alegre. Ô, presidente, lá em Porto Alegre, principalmente quando a dupla Grenal está bem, eles não querem nem saber da dupla Caju. Eles tratam os times de Caxias como se fossem, sei lá, de Rondônia, de Roraima. Eles tratam como times de fora.
Menos quando é adversário deles, né? Porque daí quando eles enroscam o Pala aqui em Caxias, e é só aqui que de vez em quando a dupla Grenal enrosca o Pala, tipo ano passado, quando o Juventude acabou sendo determinante pro rebaixamento do Grêmio, aí eles tratam como rival. Eles tratam como inimigo, como tem que ser. É rival dos times deles. Às vezes equipara, né? Quantos títulos nós já tiramos do futebol de Porto Alegre? Com os dois times. Em Pelotas eles ganham, eles não perdem nunca. Em Santa Maria eles não perdem nunca. Sei lá, em Juí de vez em quando eles perdem também, mas não tratam o São Luís como inimigo, como eles tratam a dupla Caju como rival. Então não esperem apoio de Porto Alegre, gente. Não virá da imprensa de Porto Alegre apoio lá. Eles estão apoiando a dupla Grenal. Se a dupla Caju morrer pra eles, não vai fazer diferença. Eles vão até dizer, a gente lamenta. Lamenta até a página 2, sabe? Alguns até comemoram. Então, se não for a imprensa de Caxias a cobrar, a apoiar, e aí vai o sentido real da palavra apoio, apoiar é cobrar quando tá errado. Não é ficar passando pano como foi feito o ano inteiro. Quem é que vai nos ajudar, gente? Porto Alegre? Belo Horizonte? A torcida do Curitiba que vai ajudar o Juventude? Não, né? Tá preocupada a torcida do Curitiba com o rebaixamento do Juventude? Porque é amigo? Por favor, né? Não vamos ser ingênuos, gente. Fica aqui o meu desabafo, não esqueça de se inscrever aqui no canal. Terminou o ano profissional, ainda tem mais 3 jogos pro Juventude cumprir tabela e provavelmente perder do jeito que é ruim esse time do Juventude, provavelmente vai perder esses 3 jogos. E aí a gente vai ter Copa do Mundo ainda que vai desviar foco aqui da dupla Caju. Eu tô preocupado com a dupla Caju no que vem, né? Os reforços que o Caxias trouxe até agora, e eu até fiquei devendo um vídeo de reforços do Caxias, vou falar agora aqui, ó. Os 2 meninos do Grêmio Sub-20, o Gazão e o Pedro Cuiabá, o Dudu Mandai, lateral esquerdo, e o Jean Dias, que já jogou aqui ano passado, fez um gol aí. Tava lá no Marcílio Dias. Eu fico pensando assim, o Caxias foi lá, contratou um executivo caríssimo, que só trabalhou na Série A do Campeonato Brasileiro para trazer até agora o Jean Dias, o Dudu Mandai e os guris sub-20 do Grêmio ali. Com todo respeito, gente, esses jogadores até a gente contrata, sabe? Não precisa muito poder de convencimento para tu dizer para um guri de 20 anos lá do Grêmio que não sabe nem se vai se profissionalizar, sabe que o Grêmio não quer usar ele agora. Tu quer jogar no Caxias, no Gauchão, um clube de camisa, de representatividade, de torcida perto de Porto Alegre. É claro que o guri vai querer vir, né? Não precisa ser o super executivo de futebol para convencer esses guris a jogarem no Caxias. Nem para fazer o Jean Dias trocar lá o Marcílio Dias pelo Caxias ou trazer lá o Dudu Mandai, sei lá, do Santa Cruz, do Floresta, onde ele tá jogando Floresta pelo Caxias. É uma troca que a gente é capaz de convencer, né? Então precisava gastar tanto com o executivo. Sabe, eu tô preocupado. Juventude também. Juventude agora quer o lateral direito. Esse que é a reserva do Natanael do Curitiba. O Natan, esse pertence ao São Paulo. Deve aparecer aí como reforço do Juventude. Reserva do Natanael no jogo de ontem, né? Esse é o que o Juventude vai trazer. O outro menino aí, o Vitória não quis mais devolver pro Atlético e o Atlético não quer usar ele. O Dani Bolt. É isso que nós temos pro ano que vem. Vocês querem me chamar de corneteiro? Então tá, pessimista? Beleza, né? Mas, infelizmente, esse ano corneteiro e pessimista tá terminando o ano aqui cheio de raiva, mas infelizmente cheio de razão, né? Triste, ferrado, afundamos o barco. O Barbarotti diz que a gente surfa na onda das derrotas. Surfa assim. Ano que vem tem Juventude Tombense, Juventude Novo Horizontino, e quem estará nesses jogos somos nós, o Caxias na miserável Série D. Somos nós que vamos de novo fazer os jogos do Caxias sempre contra os mesmos adversários. Que onda é essa que a gente surfa de derrota? 2 meses agora sem praticamente nada pra fazer aí de profissional, gente. Fica meu desabafo e o pedido que você nos apoie aí, se inscreva no canal, que é por escolha que a gente tá nessa lida aí de dupla Caju depois desse terrível ano de 2022, de fracasso, de vergonha, com essa cereja do bolo que foi a festa do Curitiba ontem aí, sambando na cara do Juventude, como o América já fez a sua festa também sobre o Caxias. E a gente tendo que admitir aqui, eu tendo que dizer pra vocês que o problema é o ego de gente que entende nada de futebol, mas que muito até pelo apoio da imprensa que passa pano pra eles, acha que eles é que entendem. Eles é que são os caras do futebol e perde e depois bota a culpa na falta de sorte. Valeu, gente. Até o próximo vídeo.